Olá a todos e bem-vindos a esta que é a nossa aula sobre legislação laboral no Moçambique real. Sem querer levar muito tempo, vamos ver quais são os conteúdos que serão abordados nesta aula. Bom, para esta aula reservamos como conteúdos o seguinte: queremos falar da revisão da lei de trabalho, queremos ver qual é a antiga lei e qual é a nova lei que está sendo aplicada em Moçambique. Havemos também de ver os tipos de contratos de trabalho que são implementados ao nível de Moçambique. Havemos também de ver o período de trabalho que deve ser colocado em prática para o caso real de Moçambique. Trabalho excepcional, iremos também falar do trabalho extraordinário. Iremos falar da interrupção da prestação do trabalho, iremos falar dos tipos de faltas e seus efeitos, iremos falar do processo disciplinar, as modalidades que devem ser usadas para a implementação ou para a aplicação do processo disciplinar, as formas de cessação da relação de trabalho que podem existir ou que existem em Moçambique, assim quis dizer. Agora, falando da revisão da lei de trabalho, temos a antiga lei, que é a lei 23/2007, de 1 de agosto. Esta era a lei que estava em vigor até o ano 2023 em Moçambique. No entanto, a partir dos finais do ano de a partir do início do ano de 2024, entrou em vigor a Lei número 13/2023, de 25 de agosto. Neste caso, passamos a usar a Lei 13/2023, de 25 de agosto, como a nossa lei de trabalho aqui em Moçambique. Agora, não estamos a falar aqui da revisão da lei de trabalho. Portanto, o que não pode faltar é um conceito daquilo que é o contrato de trabalho, visto que a lei fala aqui de uma relação laboral existente entre o empregador e o trabalhador. Portanto, esta relação ela é estabelecida por meio de um contrato, no que podemos definir um contrato de trabalho como um acordo pelo qual uma pessoa que se considera trabalhadora se obriga a prestar a sua atividade a uma outra pessoa a que designamos empregador ou empregadora, sob a autoridade e direção do empregador. Neste caso, o trabalhador se predispõe a prestar a sua atividade laboral ao empregador e este, por sua vez, o empregador deve remunerar este trabalho prestado pelo trabalhador. Isto segundo o artigo 21 da Lei de Trabalho, nova Lei de Trabalho para o caso, já fiz referência. Agora, quais são os tipos de contratos de trabalho que você conhece? Ao nível de Moçambique, nós podemos ter o contrato indeterminado, contrato a tempo indeterminado. No contrato a tempo indeterminado, não é possível prever o término da relação laboral entre o empregador e o trabalhador. Portanto, aqui não há prazos estipulados, não há uma duração efetiva da relação laboral. Portanto, indo um pouco mais adiante, temos o contrato a prazo certo. Alguns chamam este contrato de a termo certo. O que seria um contrato a prazo certo? Um contrato a prazo certo não seria mais do que um tipo de contrato celebrado para se efetivar um determinado objetivo, uma determinada meta, a realização de uma determinada tarefa considerada temporária. Daí que este tipo de contrato só pode ser celebrado num período não superior a 2 anos. Todo contrato a prazo certo não deve ser
celebrado por um período superior a 2 anos e a sua renovação só pode ser 2 vezes, mediante acordo das duas partes. No entanto, se estas 2 renovações serem ultrapassadas, irmos para a 3ª renovação, se for um colaborador moçambicano, este contrato deixa de ser a prazo certo e passa a ser considerado um contrato a tempo indeterminado ao nível da legislação moçambicana. No entanto, se for um colaborador estrangeiro que está a ter mais de 2 renovações, este colaborador passa a ser um colaborador ilegal, a não ser que uma exceção reconhecida pelo Ministério do Trabalho possa aceitar esta renovação. Mas, do princípio, se houver uma 3ª renovação, este contrato passa a ser inválido se o contrato for com um estrangeiro. No entanto, se for nacional, passa a ser um contrato a tempo indeterminado. Mas esta regra de renovação por duas vezes e por um período não superior a 2 anos não é para todas as empresas, é simplesmente para as grandes empresas. Para as pequenas e médias empresas, o contrato pode ser celebrado nos primeiros 8 anos, assim quis dizer, o que significa que esta questão de não ser renovado por 2 vezes passa a não ser válido para as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas podem celebrar contratos a prazo certo nos seus primeiros 2 anos, nos seus primeiros 8 anos, assim quis dizer, de atividade. Agora, para o caso de contrato a prazo incerto, tanto o contrato a prazo certo, assim como o contrato a prazo incerto, são contratos que devem ser celebrados para a realização de tarefas temporárias, o que significa que, em termos reais, não devemos celebrar um contrato a prazo certo ou a prazo incerto sem uma determinada justificativa plausível, sendo que nós queremos aquele colaborador por muito tempo e não por uma razão específica. Então, há inibições para a celebração do contrato a prazo certo e a prazo incerto sem uma justificação plausível para os efeitos. Portanto, aqui podemos ver o seguinte: o contrato a prazo incerto geralmente é celebrado quando não é possível prever com certeza o término deste contrato de trabalho. Mas este contrato não é indeterminado, percebamos isso. Portanto, conforme eu já vinha dizendo, este é um contrato que deve ser celebrado para a realização de uma tarefa temporária, ok? Deve ser celebrado para a realização de uma tarefa temporária. O tipo de tarefa temporária pode ser, por exemplo, a substituição de uma mulher que está em fase de amamentação, que está em fase de parto, está para ter uma licença de maternidade. Alguém se encontra incomodado na nossa organização e que vai levar muito tempo para a recuperação desta pessoa, ou simplesmente porque temos uma atividade temporária que terá duração, por exemplo, de 6 meses, e depois desses 6 meses não vamos precisar deste funcionário, ou não vamos ter mais aquela tarefa como sendo da necessidade da nossa empresa. Portanto, a celebração tanto do contrato a prazo certo, assim como a prazo incerto, são contratos que são celebrados para a realização de tarefas temporárias. E não só para o caso de prazo certo, significa que é possível prever quando é que esta tarefa temporária vai terminar, no que celebramos um contrato a prazo certo. No entanto, para o prazo incerto, não é possível prevermos quando
é que esta atividade vai ter o seu fim. É por isso que acabamos celebrando um contrato a prazo incerto. Agora, vamos ver qual é o período normal de trabalho para o caso de Moçambique. O período normal de trabalho em Moçambique é de 48 horas por semana e 8 horas por dia, ok? O máximo é de 48 horas por semana e 8 horas por dia. A interrupção do trabalho de nenhuma forma deve ser inferior a meia hora. Neste caso, nunca pode dar um intervalo aos colaboradores que seja inferior, no caso, a meia hora. E também não deve ser superior a 2 horas a interrupção do trabalho. Neste caso, o descanso, a hora do descanso no trabalho, nesse caso o intervalo, assim quis dizer, não deve ser inferior a 30 minutos, nem deve ser superior a 2 horas. Uma das coisas que toda organização deve ter é mapa de horário de trabalho, mas o que acontece é que as empresas em algum momento negligenciam isto, não tem. No entanto, o ideal é que todas as empresas afixem em um lugar bem visível o mapa de horários de trabalho, em que, em caso de visita da Inspeção Geral do Trabalho ou outra entidade que assim possa fazer inspeção, por exemplo, naquele local de trabalho, é importante que este mapa esteja visível tanto para os trabalhadores assim como para estes visitantes. No entanto, este mapa deve sempre passar por uma prévia consulta ao órgão sindical desta empresa. Agora, vamos ver uma coisa. Aqui existe trabalho excepcional e existe trabalho extraordinário. A pergunta que eu gostaria de saber é: o que é trabalho excepcional e o que é trabalho extraordinário? Bom, considera-se trabalho excepcional aquele que é realizado em um dia de descanso semanal, aquele que é realizado em um dia complementar, como feriado ou tolerância de pontos. Neste caso, se em um determinado dia era suposto você estar a descansar e o seu empregador convida-lhe para trabalhar em um dia que era suposto você estar a descansar, significa que vamos considerar este trabalho como excepcional. Agora, o que vai ser o trabalho extraordinário? O trabalho extraordinário é aquele que é realizado fora do horário normal de trabalho. Então, vamos perceber aqui. Enquanto que o trabalho excepcional é num dia em que você não deveria ir trabalhar, o trabalho extraordinário é aquele que é realizado no mesmo dia que você foi trabalhar, portanto, você acaba excedendo a hora do trabalho e passa daquela hora normal do trabalho. Portanto, esta aqui é a diferença entre o trabalho excepcional e o trabalho extraordinário. Quais são as limitações existentes entre o trabalho excepcional e o trabalho extraordinário? O trabalho excepcional não deve ser feito de forma regular. O trabalho excepcional não deve ser feito de forma regular. Neste caso, o empregador não pode estar frequentemente a interromper o descanso semanal dos seus trabalhadores. Não pode sempre pedir o trabalho excepcional. Enquanto que o trabalho extraordinário não pode ser realizado mais de 8 horas de trabalho, não pode exceder 8 horas de trabalho extraordinário por semana, nem 200 horas por ano. Neste caso, numa semana, você, se for a realizar 9 horas de trabalho extraordinário, há aqui uma ilegalidade, segundo a lei de trabalho. E se essas horas extraordinárias também excederem 200 horas em um ano, também há uma ilegalidade. Agora, quais são as formas de remuneração deste trabalho, tanto excepcional assim como extraordinário? O trabalho excepcional é remunerado com acréscimo de 100% por hora. Neste caso, se era suposto você receber por hora
ou por dia, vamos colocar por dia 1000 meticais, e em um dia de descanso o seu empregador convida-lhe para realizar uma determinada tarefa, consequentemente terá de lhe pagar 2000 meticais. Neste caso deve acrescer 100% da remuneração normal de um dia que você estaria a trabalhar. Se você recebe 1000, é um dia normal de trabalho, ele te convida, um dia de descanso, deve aumentar mais 1000 e vão ficar 2000 meticais. Ok? Se fosse por hora, mesma coisa. Se por hora você recebe 100 meticais, significa que ele deve acrescer mais 100 meticais, vão ficar 200 meticais. Agora, para o caso de trabalho extraordinário, neste caso, o trabalho realizado fora da hora normal de trabalho, ok? Se este trabalho for a ser executado, se você é convidado a trabalhar fora de hora até 20 horas, você tem direito a 50% de valor por hora. Estou a tentar dizer o seguinte: se era suposto por hora, você numa hora normal receber 100 meticais por hora, e depois da sua hora normal de trabalho, se você sai às 17 e a partir das 17 para frente, suponhamos que você trabalha mais uma hora, nesse caso das 17 até 18 horas, significa que o empregador, em vez de te pagar 100 meticais, que é a remuneração normal por hora, ele deve acrescer mais 50 meticais, que representam 50% dos 100 meticais. Então, no total, você vai receber 150 meticais por hora. Agora, este valor ou esta percentagem vai se acrescentar ou vai aumentar se você for a passar das 20 horas. Neste caso, se este trabalho é prestado a partir das 20 horas para cima, este trabalho extraordinário, vamos entender isso, é realizado a partir das 20 horas para cima, o seu empregador, em vez de te pagar 100 meticais por hora ou 150 por hora, agora deve pagar mais 50%. Neste caso, deve já pagar 100%. Nesse caso, deve pagar 200 meticais. Se a sua remuneração por hora são 100 meticais e você já está a trabalhar para além das 20 horas, ele deve te pagar 100 meticais, que é a remuneração normal que você devia receber em uma hora normal de trabalho, mas como já passamos das 20 horas, você já vai ter de receber 200 meticais. Nesse caso, o empregador deve dobrar a remuneração neste caso. Mas vamos perceber aqui algumas coisinhas bem básicas. Não vamos considerar trabalho extraordinário nem excepcional para o caso de trabalhadores isentos de horários de trabalho. Se, por exemplo, você exerce um cargo de chefia e decide trabalhar fora da hora normal, significa que o seu empregador não é obrigado a lhe dar nenhuma remuneração extra por isso. Mas tem aquelas situações em que o trabalhador quer compensar determinadas horas de trabalho. Neste caso, em vez de chegar às 8 horas, que é a hora combinada, chegou às 9 horas e decide não sair às 17, mas sair às 18 horas. Portanto, isto não vamos considerar um trabalho extraordinário nem excepcional, no que o empregador não vai lhe pagar por isso. Vamos ver uma outra temática, que é sobre a interrupção da prestação de trabalho. Ok. Ao nível de descanso semanal, é de conhecimento de todos que todos nós temos direito a um dia de descanso por semana. Temos direito a um dia de descanso por semana. Neste caso, temos direito de descansar 24 horas consecutivas por semana. E também temos direito a licenças
Nesse caso, podemos ter licença por maternidade, assim como podemos ter licença por paternidade. Licença por maternidade, o trabalhador tem direito, a trabalhadora, no caso, tem direito a 90 dias consecutivos, em que estes 90 dias consecutivos pode começar a gozar 20 dias antes da data provável do parto, enquanto que o homem, neste caso o pai, tem direito a 7 dias de licença, como licença de paternidade. No entanto, se porventura a progenitora, neste caso a esposa deste homem, vamos dizer a progenitora para melhor dizer, se a progenitora nascer e ter alguma dificuldade, neste caso ter alguma incapacidade, neste caso pode morrer ou pode ter um parto complicado que não lhe permite cuidar da criança. Então, estes cuidados com a criança passam a ser para o pai. Neste caso, o pai passa a ter esta responsabilidade dupla de cuidado com a criança, no que a lei estabelece que nestas circunstâncias este deve ser dado 60 dias como forma de cuidar da criança, ok? Também tem direito a férias, é uma das formas de interrupção da prestação de trabalho. As férias no primeiro ano em uma determinada empresa, todos nós temos direito a 12 dias de férias remuneradas, e no segundo ano, ou a partir do segundo ano em diante, temos direito a 30 dias de férias que podem serem consecutivas ou interpoladas. Portanto, depende do acordo que o funcionário pode ter com o seu empregador. No entanto, segundo a lei de trabalho, o gozo de férias não deve ser menos de 6 dias. Nesse caso, deve garantir que consiga gozar pelo menos 6 dias consecutivos de férias. Senão, haverá aqui uma irregularidade. Portanto, outro fator que deve ser considerado aqui é que as férias, se forem acumuladas por mais de 60 dias, elas caducam. Agora, vamos ver os tipos de faltas e os seus efeitos. Vamos entender que uma falta é a ausência do trabalhador no local de trabalho e durante o período a que está obrigado a prestar a sua atividade. Neste caso, se você se ausenta na hora que era suposto você estar a trabalhar, consideramos que você faltou naquela hora. Falta num dia em que era suposto estar a trabalhar, faltou naquele dia. Agora, vamos ver aqui os tipos de faltas e os seus efeitos. Existem faltas justificadas e existem faltas injustificadas. As faltas justificadas não determinam a perda da remuneração, antiguidade e férias do trabalhador. No entanto, há férias que podem serem pagas pelo INSS. Nesse caso, férias por doenças ou férias por acidentes, licença de maternidade e licença de paternidade. Portanto, essas férias o empregador não é obrigado a pagar por elas, embora sejam consideradas faltas justificadas. O INSS é norma que devia pagar por estas faltas justificadas. Agora, temos também faltas injustificadas. Automaticamente, as faltas injustificadas determinam a perda de remuneração. E esta perda de remuneração pode não ser em forma de dinheiro como tal, mas também pode ser em espécie. Neste caso, podemos descontar
por estas faltas injustificadas nas férias do colaborador, ok? Então, é assim como podemos, ou na antiguidade do trabalhador, é assim como podemos descontar, ou é assim como podemos cobrir esta falta injustificada causada pelo colaborador. No entanto, se essas férias passarem dos 15 dias consecutivos, isto já presume-se um abandono do posto de trabalho. E abandono do posto de trabalho pode culminar com o processo disciplinar. Duração das faltas. Vamos ver aqui faltas justificadas por acaso. Quais são as faltas que nós podemos remunerar, que o empregador pode remunerar, para melhor dizer? Bom, o empregador pode remunerar 5 dias de faltas justificadas. Por qual motivo? Casamento, falecimento do marido, da esposa, falecimento do pai ou da mãe, dos filhos, enteados, irmãos, avós, netos, padrastos, madrasta, sogros, genros e noras. Portanto, 5 dias para estes motivos de faltas justificadas. 2 dias, por motivo de falecimento dos tios, primos, sobrinhos, netos e cunhadas ou cunhados. Aqui tem faltas justificadas que, infelizmente, não é possível prever a sua duração. Por exemplo, se alguém está doente, se alguém acidentou e tem de ficar hospitalizado ou tem de se recuperar, não há como prevermos aqui qual é o tempo que estas faltas justificadas vão durar. Aborto antes dos 7 meses também é outra situação que pode nos levar a não conseguirmos prever quanto tempo vão durar, ou quanto tempo vão durar as faltas, assim quis dizer. Assistência a marido, esposa ou outros familiares, não é possível prevermos estas situações. No entanto, conforme eu dizia, em caso de falta justificada por motivo de doença, acidente, licença de paternidade e maternidade, geralmente estas são faltas que, em norma, deviam ser pagas pelo INSS, não pelo empregador. Processo disciplinar. O que seria um processo disciplinar? Bom, um processo disciplinar é um procedimento formal instaurado pelo empregador para apurar os fatos de forma justa, assegurar o direito à defesa do acusado e, se necessário, aplicar medidas disciplinares adequadas. No entanto, o processo disciplinar não é aplicado em todas as situações. Há situações que não requerem processo disciplinar. No entanto, há ações que obrigatoriamente devem passar por um processo disciplinar. Na maior parte das vezes, o empregador quer agir de forma instantânea. Nesse caso, aconteceu o fato, quer logo agir. Portanto, as coisas não podem serem feitas desta forma. Se, por exemplo, o empregador pretende multar o trabalhador, deve passar sempre por todas as fases pela aplicação do processo disciplinar. Neste caso, a multa também deve ser até 20 dias de salário. A despromoção por um período não superior a 1 ano também carece de um processo disciplinar. A suspensão do trabalho com perda de remuneração também carece de um processo disciplinar. E o despedimento. Essas todas as sanções, sanções, assim quis dizer, devem sempre passar por um processo disciplinar. Enquanto que, se quer dar um aviso verbal, a demonstração verbal, neste caso, uma repreensão registrada, não precisa passar por este processo disciplinar. São sanções que, por sua natureza, podem serem feitas sem precisarem de se instaurar nenhum processo disciplinar. Portanto,
É um pouco por aí. Agora, em casos de levarmos a cabo um processo disciplinar, vamos ver aqui quais são as fases que devem serem obedecidas. Primeiramente, deve haver uma acusação, ok? E esta acusação é feita em forma de nota de culpa, em que o empregador, 30 dias após o conhecimento da infração, num prazo de 30 dias após o conhecimento da infração, deve emitir esta tal nota de culpa, em que ele detalha os fatos ocorridos, ok? Deixa de forma clara os porquês está a acusar aquele colaborador e deve dar espaço para a defesa do colaborador, ok? Nesta nota de culpa é importante que deve-se instaurar um instrutor. Nesse caso, deve-se indicar um instrutor, assim quis dizer, deve-se indicar um instrutor do processo disciplinar e deve-se dar espaço ao colaborador poder se defender. Nesse caso, o colaborador, após a recepção desta nota de culpa, terá o prazo de 15 dias para se defender, juntando todas as provas possíveis, de modo que possa se defender, assim como também pode requerer a sua audição, ok? Então, tem também a fase da decisão. O empregador terá 30 dias após o parecer do sindicato para emitir a sua decisão ao empregado. No entanto, tentando dizer aqui que o empregador deve obedecer à fase de acusação, a emissão de nota de culpa ao colaborador, a defesa do colaborador e deve também mandar este processo para o sindicato de modo que o sindicato possa dar o seu parecer com relação ao fato, ao processo disciplinar, aos fatos da nota de culpa e a tudo que estiver envolvido neste processo disciplinar. Então, só daí o empregador terá 30 dias após o parecer do sindicato para emitir a sua decisão, relatando os dados de prova de acordo com a nota de culpa. Neste caso, deve descrever o porquê tomou aquela decisão, de acordo com os fatos que já vinham descritos na nota de culpa. Vamos ver aqui como é que podemos cessar uma relação laboral, uma relação de trabalho. Uma relação laboral pode se cessar por meio de caducidade. Quando algo caduca, significa que perde a sua validade. Pode perder a sua validade porque o trabalhador morreu ou porque o empregador morreu. Se o empregador morreu e não há sucessores possíveis que possam continuar com a empresa, significa que cessa a relação de trabalho e não haverá aqui direito à indemnização de nenhuma das partes. Também pode ser porque o trabalhador vai reformar. Então, se o colaborador já chegou a sua hora de reformar, significa que vai cessar a relação de trabalho via caducidade e não há aqui direito à indemnização ao trabalhador. Mas também temos acordo revogatório, em que as duas partes sentam, e discutem sobre as formas de cessar a relação de trabalho. Aqui há um acordo bilateral. As duas partes pretendem extinguir esta relação de trabalho. Portanto, as duas partes sentam e concordam sobre os termos, as condições para esta cessação da relação laboral. Mas, suponhamos que, passado 2 dias, 3 dias, o trabalhador percebe que este acordo que ele estabeleceu com o empregador, ou este acordo revogatório, não lhe é satisfeito, ou há uma determinada injustiça, ele tem 7 dias, o trabalhador nesse caso, tem 7 dias para fazer cessar o acordo. Neste caso, em um período de 7 dias após o acordo ser assinado, o trabalhador pode fazer cessar,
pode voltar atrás, pode dizer que não, já não quero acordo revogatório em um prazo de 7 dias. Denúncia. Geralmente é o trabalhador que faz a denúncia, e a denúncia é totalmente o oposto do acordo revogatório, visto que na denúncia apenas o trabalhador é que pretende extinguir a relação laboral, é que pretende cessar a relação laboral. No entanto, o trabalhador deve denunciar, fazer a denúncia com aviso prévio. Em caso de não obedecer o aviso prévio, corre-se o risco de este indemnizar ao empregador, dependendo do tipo de contrato, do tempo em que está lá. Há um prazo estipulado que não é menos que 7 dias para que o trabalhador avise o empregador sobre a sua decisão em extinguir a relação de trabalho via denúncia. E veja que na denúncia não precisa mencionar os motivos que levam o trabalhador a querer extinguir a relação de trabalho. O trabalhador não é obrigado a dizer o porquê quer cessar a relação de trabalho. Ok? A mesma coisa acontece quando é a parte do empregador a querer denunciar o contrato de trabalho, né? Mas para o empregador é um assunto super complicado fazer esta denúncia, no que deve ser feito nos termos legalmente previstos, né? Mas é mais comum com os trabalhadores. Rescisão com justa causa. Rescisão com justa causa. A rescisão com justa causa geralmente é o espelho de um mau procedimento de uma das partes. Suponhamos que o seu empregador tem lhe perseguido, tem mostrado, tem maltratado-lhe, não tem dado-lhe o seu salário conforme combinado, ou um outro motivo que você como trabalhador considere como injustiça, né? E de fato ser injustiça. Então, nestas condições, você pode rescindir o contrato com justa causa. Da mesma forma como o empregador pode mencionar esses mesmos motivos. Neste caso, o trabalhador está a ter um mau procedimento na empresa, não tem chegado na hora ideal, tem faltado frequentemente e tudo mais. Pode sim decidir extinguir a relação de trabalho mediante um processo disciplinar claramente, mas outros motivos podem ser motivos econômicos, podem ser motivos estruturais ou tecnológicos. Suponhamos que a empresa já não está a conseguir produzir dividendos para pagar os salários dos trabalhadores. O empregador pode evocar estes motivos como sua justa causa, como a necessidade de rescindir a relação laboral. Também pode mencionar motivos estruturais, pretende trazer uma nova imagem para a organização e, infelizmente, o trabalhador não está adequado à nova realidade que pretende se seguir na empresa. Pode também haver aqui espaço para a rescisão com justa causa. Tem motivos tecnológicos por parte do empregador. Neste caso, quer implementar uma nova tecnologia dentro da organização e já não há necessidade de uma determinada posição ou de diversas posições. Então, o empregador pode mencionar isto como motivo para rescindir a relação de trabalho com justa causa. Independentemente do que for ou não for, se formos a dizer que é uma rescisão com justa causa, o empregador obrigatoriamente deve dar uma indemnização ao trabalhador. Ok? Pode ser em forma de prorata ou
pode ser, ou pode ser de outras formas, mas tem que dar a indemnização ao trabalhador. E é desta forma que nós vamos terminar a nossa aula sobre os principais destaques da legislação laboral no Moçambique real. E é desta forma que queremos agradecer a todos por assistirem e até a nossa próxima aula. Tchau!